Olá, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas ao canal do Instituto Legos. Eu sou Roseli Ximenes, apresentando para vocês o Cultura em Foco. E vamos lá, um tema hoje que a gente vem discutindo, né? Já falamos um pouquinho sobre isso em março, e agora vou estimular um pouquinho mais essa questão sobre a inteligência artificial. Então, já começo recomendando uma obra cuja capa vocês veem em tela, né? Clara e o Sol. Este Sol como uma energia, né? Uma energia libidinal, eu diria, como no meu livro, não é? Existe inteligência libidinal. Esse livro poderia muito bem ser usado se, na ocasião, eu tivesse tido acesso a ele. Mas, enfim, a obra, não é? Clara e o Sol, é do Kazuo Ishiguro. Ela foi publicada em 2021 pela Companhia das Letras. E, bem, é um romance, é literatura, mas bastante dirigidos àqueles que estão incomodados com a inteligência artificial, como eu falava sobre o Chat GPT em um vídeo publicado em março. E, aliás, eu vou dizer para vocês, eu escrevi o post, não é, sobre esse livro, eu fiz algumas coisas, mas eu poderia simplesmente ter pedido ao Chat GPT que falasse sobre o livro, e eu fiz isso. E é muito boa a apresentação que o Chat, que é a inteligência artificial, que o robô fez sobre o livro. Mas, como eu sou muito egoísta, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, eu resolvi fazer tudo por mim mesma, né? E tudo por quê? Enquanto eu conversava com o chat sobre Clara e o Sol, porque a gente vai conversando, eu fiz uma pergunta, não é? Exatamente o que é oblongo? A palavra oblongo. E aí ele me responde algo da geometria, que eu, inclusive, já tinha pesquisado no dicionário, no Google, e que não me deu uma satisfação, porque não era isso, é uma palavra usada várias vezes dentro do livro, indicando que alguém está com um objeto em mãos, um oblongo. Obviamente que pela leitura eu sabia do que se tratava, mas eu queria que houvesse uma resposta e, bem, o Google não soube me dar. E, num primeiro momento, o ChatGPT fez a mesma coisa, me deu uma resposta bem convencional, acertada, mas convencional, dentro de um aspecto de um certo conteúdo. Eu insisti e disse: não, você não entendeu. Olha, eu falando com o chat. E aí o chat me responde: você poderia explicar melhor? Aí eu expliquei. Eu falei a cena, eu falei o nome da personagem. Bom, se eu não tivesse lido Clara e o Sol, eu não poderia fazer as perguntas acertadas. E quando de fato eu fiz a pergunta acertadamente, o chat me respondeu: um oblongo é um aplicativo, como um tablet, aquilo que eu já havia deduzido. Mas eu queria saber, para além da geometria, o que viria a ser oblongo. Bem, quem é, afinal, Clara, do romance Clara e o Sol? É Clara, porque é feminino o tratamento dado pelo escritor, né? Ela é uma robô indicada para cura de solidão dos humanos, não é? É como um brinquedo interativo que vai facilitar
a vida de alguém. É nessa imagem, é como eu imaginei, eu pensei que pudesse ser Clara, mas ela é, fisicamente falando, como uma pessoa, né? É um robô, mas não é um robô desses que a gente já viu na ficção científica, né? Com cara de robô. Eu acho que o mais próximo em que a gente visualiza Clara é David, o robô do filme do Spielberg, o filme Inteligência Artificial. David tem forma humana. A gente vê, ele parece um menino. Né? Clara é a mesma coisa. Ou como já fizeram em apresentações, aqueles robôs criados à semelhança do seu criador. Né? Humano, esteticamente, visualmente falando. Bom, então, Clara é um robô feito à semelhança de humano, ela fica à disposição em uma loja para ser comprada. De tempos em tempos, a gerente da loja coloca alguns AAs, que eles são chamados amigos artificiais, não é? E não inteligências artificiais, mas são AAs. Eles são colocados na vitrine para chamar mais a atenção dos transeuntes. Durante essa exposição em que Clara está, e também recebendo a energia do sol, que é essa energia que a mantém, né? Ela conhece Josi, uma menina, uma jovem, quase adolescente, digamos assim, e logo depois de um tempo, Josi, a menina, insistindo com a mãe, volta à loja e eles compram Clara. É preciso dizer que na loja havia outros AAs mais inteligentes, né? Mais modernos, os B3. Mas a menina gosta e quer que o robô seja Clara. É um modelo mais antigo, mas escolhido, né, por Josi. Então, de certa forma, a inteligência artificial, essa AA, Clara, também se torna uma espécie de confidente da menina Josi, da mãe de Josi, do pai de Josi, até em espaços com o namorado da Josi, o Rick. Bem, claro que a gente faz sempre aquelas perguntas. Clara, ela poderia ser humana? Bem, o autor, Kazuo, deixa bem claro que a Clara até poderá ser um robô semelhante à sua dona, mas ela não roubará os valores de Josie. Por outro lado, o tempo todo, não é? A gente observa palavras como, feitas por outros personagens, que Clara Robô tem que aprender Josi. É com esse termo, com essa tradução, que aparece na obra. Então, Clara vai aprendendo Josi, né? Como se fosse incorporando para poder, em algum momento, agir como Josi. Vocês saberão por quê, e eu não posso dar spoiler, porque mata completamente a obra. Vocês saberão por quê, lendo, né? Apreciando Clara e o Sol. E, ao menos na obra, a robô Clara prefere pedir a energia do Sol para recuperar Josi, que está doente, né? Então, é como se fosse uma cura pela natureza, nesse caso, pelo Sol. Bem, esse robô, essa AA, essa inteligência artificial Clara, não é exatamente como David do filme Inteligência Artificial do Spielberg, né? Então, ela não pretende ser humana, ela não quer ser humana, como quer David, por exemplo, para poder estar com a mãe, não é?
Então, David, do filme IA, do Spielberg, ele tem este desejo de se tornar humano. E Clara também não se ressente de viver eternamente e desejar a humanidade, como o robô bicentenário também apresenta-se no filme, não é? Ele vive, 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 e as pessoas à sua volta vão morrendo, porque são seres humanos. Então, ele quer se transformar também em humano para poder ter uma vida interrompida, né? Pela morte, por exemplo. Então, Clara, na verdade, deseja que Josi viva, mesmo que isso implique que a robô seja desligada por não ter mais uso. E, bom, também não vou dar spoiler, vocês vão saber como as coisas vão se desenrolar quando Josi fica curada, quando Josi vai para a universidade. Bom, o livro vai em frente, é interessantíssimo. Então, voltando, né? Clara tem aparência humana. David tem aparência humana como Clara. Já, como eu falei, alguns robôs não. Então, o robô bicentenário, ele tem uma cara do Robin Williams, que é o ator que o interpreta, não é? Por outro lado, ele tem toda uma armação de robô e não de humana. De qualquer maneira, David e o robô bicentenário querem ser humanos. Clara, não. Ela é exatamente uma inteligência artificial, uma AA, portanto, uma ajudante de companhia, no caso aqui, de Clara. É muito interessante, um livro humano, bastante delicado, e que vai tratar exatamente das questões que estamos aqui apresentando. Clara e o Sol. Eu recomendo e agradeço, pedindo sempre, inscreva-se no canal, deixe um like, faça um comentário, participe. E participe também entrando no link para o site do Instituto Legos, para o site das coisas que eu produzo aqui no Instituto Legos e em outros lugares. Então, agradecendo bastante por vocês acompanharem o Instituto Legos e o Cultura em Foco, eu fico por aqui. Até a próxima!